Graça e paz, irmãos e irmãs, é muito bom estarmos na presença do Senhor novamente, mais um domingo que podemos estar na presença do Senhor e louvar o nome dEle, louvar quem Deus é, engrandecer o seu nome e aprender mais um pouco daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Feche seus olhos nesse momento, acalme seu coração, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus zeloso, Senhor, que se preocupa conosco, se preocupa com as nossas vidas. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque podemos ver o Teu cuidado para com as nossas vidas, Senhor. Pai, nós pedimos agora que ilumine as nossas mentes, abra os nossos corações, para ouvirmos a palavra de Deus, para entendermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que o Senhor tem preparado para nós. Pai, toca as nossas vidas, que nós possamos ser transformados pela Tua palavra, que nós possamos ser engrandecidos pela Tua palavra, louvar o Seu nome através dela e daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, abra sua Bíblia no livro de João, o evangelista João, capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos. João 15, a partir do versículo 1, vai dizer o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Um texto conhecido de todos nós, um texto que Jesus apresenta a parábola da videira, né? A imagem da videira. E esse texto, ele se encontra dentro de um bloco na segunda parte do Evangelho de João, né? Esse texto está inserido, digamos, no testamento que Jesus deixa para os seus discípulos, né? Ele começa ali no capítulo 14, falando, consolando os discípulos, né? Porque Jesus anteriormente fala daquilo que ele irá sofrer, da sua morte. E aí no capítulo 14 ele inicia o capítulo consolando os discípulos e depois dizendo que vai deixar um consolador. Então é como se Jesus estivesse falando, deixando um testamento para os discípulos. E aí no capítulo 15 ele para isso e faz uma reflexão sobre a videira, né? Faz uma reflexão sobre algo fundamental para a comunidade que está no mundo, que é a questão de permanecer em Jesus e permanecer em Deus, né? Ele sempre vai dizer, permanecer em mim. Essa metáfora que Jesus apresenta da videira, né? da vinha, é uma imagem muito comum para os discípulos e para a comunidade. Porque você já tem essa imagem em alguns textos do Antigo Testamento. Então essa imagem era muito comum para eles.
eles entendiam aquilo que Jesus estava falando, né? Era uma imagem comum do Antigo Testamento, né? Você vai ter essa imagem, por exemplo, em Isaías 5, do versículo 1 ao 7, onde Israel é apresentada como a vinha, né, do Senhor dos Exércitos, que ele esperava que desse bons frutos, mas que acabou dando uvas bravas. E por conta disso, né, o juízo feito foi ser retirada a sebe e deixada para se tornar um deserto. Mas não somente em Isaías você tem essa imagem, né? Você tem essa imagem, por exemplo, em Ezequiel, em Oséias, em Jeremias, no Salmo 80. Então era muito comum apresentar Israel como sendo a videira, né? A videira de Deus, a videira do Senhor dos Exércitos. E aí vem Jesus e se apresenta como a videira verdadeira. Jesus, ele se auto-intitula como a videira verdadeira, como o Israel de Deus que nunca deixou de lado a presença do Senhor, que nunca deixou de lado a busca pela presença de Deus, né? Israel deixa Deus de lado, mas Jesus não. Jesus é a videira verdadeira. Jesus permanece fiel a Deus até o final. Então, por conta disso, a videira não pode ser mais queimada, a videira não pode ser mais tirada fora para virar um deserto. Então, assim, quem quiser seguir a Deus, deve permanecer ligado a Jesus. Nesse texto, nós encontramos a relação entre videira e ramos, entre Jesus e aqueles que querem seguir a Jesus, né? Portanto, o texto ele vai apresentar uma dependência entre os ramos e a videira e entre os discípulos e Jesus, né? Aqueles e aquelas que aceitam permanecer em Cristo se tornam com ele a videira verdadeira. Não somente essa imagem da videira aparece, mas também Jesus ele apresenta Deus como sendo o agricultor. E essa imagem do agricultor, de Deus como agricultor, é uma imagem nova para os discípulos, né? Em nenhum texto do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, Deus é apresentado como agricultor, né? Somente nesse texto em João. Nos outros evangelhos, onde se tem os textos sobre a vinha, né, a imagem da vinha, Deus é apresentado como o dono da vinha que é arrendada por outros agricultores, né? Mas aqui Deus é o agricultor. É Deus quem tem o poder de cuidar, de podar. Então é Ele que é o Senhor da vinha. Ele é o Senhor da videira. Assim, os frutos da videira são para satisfazer a Deus, são para satisfazer o agricultor, né? O agricultor é aquele que sempre está observando o desenvolvimento produtivo da videira, né? É aquele que sempre está de olho, né? Quem entende um pouco de agricultura, né? De plantio, sabe que o agricultor sempre tem que estar de olho nas plantas, né? Naquilo que ele está plantando, para ver se não tem praga, para ver se a planta não está morrendo. Então é ele quem rega, é ele quem a todo momento está cuidando e podando e fazendo aquilo que é necessário para manter a videira e para manter as outras plantas vivas, né? Então, para que o agricultor seja glorificado, né, para que Deus seja glorificado, a videira ela tem que produzir bons frutos, né? A videira se espera que a videira produza bons frutos porque o agricultor cuida muito bem dela, né? Então aqui
vai falar que o que define essa relação entre pai, agricultor, Jesus, videira, é a questão da permanência dos discípulos na presença de Deus e na presença de Jesus, e assim poder produzir bons frutos, né? Os frutos, eles são consequência da permanência na presença da videira, né? São consequência da nossa permanência em Deus e permanência em Jesus. E quem fala que permanece, mas não produz fruto, tá mentindo. Porque a consequência da permanência é a produção de bons frutos, é a produção daquilo que Deus espera de nós, né? E aí a gente pensa que os frutos seriam, né, hoje seriam mais discípulos e discípulas, mas os frutos, se você continuar lendo o capítulo 15, vai aparecer que o fruto é o amor. O fruto é o amor, que o amor resume todos os outros mandamentos, né? O amor é a consequência da permanência em Deus, da permanência em Jesus. Então, o nosso fruto é o amor, é os frutos do Espírito, é a justiça, é aquilo que traz vida, né? A gente pertence ao povo de Deus por conta da graça dele. É Deus que derrama sua graça sobre as nossas vidas e nos ajuda a permanecer na presença dele, né? Então, o amor, né, é o fruto. O amor é aquilo que Deus espera de nós se nós permanecermos na presença dele, né? Ou seja, o que determina a atitude de um cristão hoje é a proposta de vida de Cristo. É aquilo que Deus propôs para nós através de Jesus. É o amor, é a prática da justiça, é a prática da bondade, da misericórdia. Não é a tradição, não é a opinião ou o pensamento de outras pessoas, mas é a presença de Deus, é a proposta de vida de Cristo. Isso tem que guiar as nossas vidas, é isso que guia as nossas vidas para a permanência em Jesus, né? E aqui, muitas vezes, a gente não consegue entender esse amor, né? Mas o amor, ele é dinâmico. O amor, ele extrapola todas as barreiras, sejam confessionais, étnicas, regionalistas, todas as barreiras, né? O fruto, ele não se esgota quando uma pessoa entra na comunidade, né? O fruto, ele extrapola a própria comunidade, né? O fruto, o amor, ele vai para todos os lados. O amor é o que define quem nós somos e quem Jesus é, quem Deus é também. Então, o nosso fruto tem que ser a humildade, o fruto é a misericórdia, é tudo aquilo que provém do amor, né? O amor, ele produz em nós misericórdia, humildade, eu sentir e me colocar no lugar do outro e sentir aquilo que ele está passando. Então, muitas vezes angústia, muitas vezes medo, eu entender que Deus tem o melhor para todos e para todas, né? Então, o fruto é a luta pela vida. O fruto, o amor, nos faz lutar pela vida, né? Jesus, ele a todo momento traz vida. Ele renova a vida, ele renova a esperança. E nós, como seus discípulas e discípulos, também temos que lutar pela vida, pela permanência da vida,
nós temos que levar esperança, renovar a esperança de outras pessoas, né? E se a gente escolhe permanecer em Jesus, nós temos que dar esses frutos, né? Nós temos que entender que a prática do amor, a prática da justiça, os frutos do Espírito são consequência da nossa permanência na presença de Deus, né? Quando nós escolhemos permanecer em Deus, nós temos que entender que o fruto que Ele quer de nós é o amor, é a prática do amor. É através do amor que nós demonstramos a nossa permanência em Cristo, né? É o amor que nos ajuda a entender quem Deus é e quem Jesus é, né? É o amor que nos ajuda a sermos mais parecidos com Jesus, e a andarmos nos seus ensinamentos. O amor transforma as nossas vidas, transforma a nossa realidade, transforma a realidade de muitas outras pessoas que não conhecem a Deus e que conhecerão através das nossas vidas, né? Quando nós levamos o amor, nós levamos a presença de Deus. Quando nós levamos o amor, nós demonstramos quem Deus é, quem Jesus é para as outras pessoas. Então, se nós escolhemos permanecer em Deus, nós escolhemos o amor. Nós escolhemos praticar o amor e praticar de forma radical, lutando pela vida, lutando por justiça, lutando para que as pessoas entendam que Jesus é o amor, que Deus é amor, que acima de tudo Ele nos amou e Ele morreu por nós, por um amor incondicional para com as nossas vidas. E que hoje nós possamos escolher permanecer em Jesus, que hoje nós possamos escolher permanecer e dar bons frutos, dar o fruto do amor, da bondade, da justiça, da benignidade, do domínio próprio, os frutos do Espírito, que nós possamos frutificar em outras vidas, que nós possamos buscar todos os dias a nossa permanência em Deus e a nossa permanência em Jesus, sabendo que o que Ele tem para nós é muito maior e muito melhor do que aquilo que nós podemos sonhar e entender. Que hoje nós possamos escolher permanecer em Jesus e permanecer no seu amor e demonstrar o seu amor para com as outras pessoas. Feche seus olhos nesse momento, eu quero orar com você. Senhor Deus, muito obrigada por esse momento na Tua presença, ó Pai. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por nos mostrar que se nós permanecermos em Ti, nós devemos praticar o amor, nós devemos ter bons frutos, ó Pai. Que nós possamos verdadeiramente nos rendermos a Ti, ao Teu agir e permanecermos na Tua presença, permanecermos na videira que é Jesus. Que nós possamos estar conectados a todo momento com Ele, com a Tua presença, aprendendo mais de Jesus, aprendendo mais do Espírito Santo e aprendendo mais de Ti, ó Pai. Que nós possamos ser a cada dia mais e mais parecidos com Jesus e andarmos de forma radical no caminho que Ele nos tem ensinado, o caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho da justiça, um caminho que Jesus trilhou muito bem e que nós possamos escolher trilhar esse caminho também. Nos ajuda, nos fortalece, fortalece a nossa fé, fortalece, Senhor Deus, as nossas vidas, ó Pai. Paizinho, que nós possamos frutificar na vida de outras pessoas em meio a essa pandemia, que nós possamos demonstrar o Teu amor, o Teu cuidado para com as outras pessoas, ó Pai. Senhor Deus, abençoe as nossas vidas, abençoe as nossas casas, ó Deus, que nós possamos ter o nosso coração transformados por Ti, que nós possamos Te buscar verdadeiramente todos os dias, ó Pai. Ensina-nos mais e mais da Tua palavra, da Tua presença, Senhor. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, Senhor, de quem Tu és e que nós possamos nos entregar verdadeiramente a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a cada um e a cada uma. Que essa semana nós possamos ter uma semana abençoada na presença de Deus.
que nós possamos buscar conhecer mais de Deus e da sua palavra. Deus abençoe sua casa, sua família, que Ele possa estar derramando do seu cuidado, do seu amor e da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Deus abençoe.